Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu sou a Sofia Lopes e aqui falamos sobre tudo o que envolve design de interiores e decoração para deixar sua casa ou apartamento do jeitinho que você sempre sonhou. Então, já aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma dica preciosa. Vamos direto ao assunto do vídeo de hoje, que está cheio de inspirações incríveis para transformar o seu espaço. Vem comigo! Inspeccione cuidadosamente os seus móveis estofados. Existem alguns dos seguintes problemas: desgaste dos estofos e deformação do enchimento. Isto pode significar tecido gasto ou rasgado, assentos achatados, entre outras coisas, peças, mecanismos, pernas, apoios de braços, ou encostos danificados, acumulação de grandes quantidades de pó em cantos escondidos, fendas e material de enchimento, incapacidade de encaixar o mobiliário num determinado espaço devido a dimensões inadequadas, não corresponder às tendências atuais e ao design de interiores devido a estofos antigos. Se encontrar pelo menos um destes sinais, pense em estofar de novo os seus móveis. Não se apresse a desfazer-se de móveis antigos, pois comprar novos nem sempre é a melhor solução. Aqui estão 7 razões pelas quais deve considerar a possibilidade de estofar novamente os seus móveis. Utilização racional do orçamento familiar. Reestofar os móveis é mais barato do que comprar novos, o que permite poupar dinheiro. Além disso, muitas vezes os móveis antigos têm uma excelente resistência e durabilidade. Por isso, por que desfazer-se deles? Poupança de tempo. Trabalhar com profissionais de estofamento de móveis evita que tenha de encontrar transportadores, transportadoras e serviços de reparação. Conveniência. O estofamento de móveis pode ser feito diretamente em sua casa, o que é conveniente para o cliente, uma vez que pode controlar o processo de atualização do seu sofá ou cadeira e utilizá-lo imediatamente. Demonstração da capacidade de design. Muitas vezes, as opções de mobiliário padrão não correspondem às nossas expectativas de como o mobiliário deve ser. No entanto, as empresas de renovação oferecem uma vasta gama de tecidos e acessórios, e os artesãos experientes são capazes de dar vida a qualquer ideia que tenha, restaurar as qualidades anteriores e acrescentar outras novas. Os especialistas podem restaurar a funcionalidade de um sofá antigo e acrescentar elementos de qualidade, como a instalação de um novo mecanismo ou a melhoria do enchimento. Criar um estilo unificado. O estofamento de móveis permite-lhe unificar peças de mobiliário com estilos diferentes, utilizando esquemas de cores e desenhos semelhantes. Ponto e vírgula. Preservar as tradições familiares. O mobiliário que combina com o seu estilo durante muito tempo reflete a continuidade geracional. Por isso, vale a pena preservar peças antigas que possam ser transmitidas aos descendentes. Que tipo de mobiliário pode ser estofado? Como descobrimos, o estofamento de móveis estofados antigos é uma boa oportunidade para lhes dar uma segunda vida. Os seguintes tipos de móveis podem ser estofados: sofás retos e de canto, poltronas estofadas e poltronas-cama, cadeiras de cozinha, ponto e vírgula, puffs e banquetas, sofás de cozinha, cadeiras e poltronas de escritório, conjuntos de mobiliário, camas e cabeceiras de cama, elementos individuais, assentos, encostos e apoios de braços, almofadas decorativas de móveis estofados. Pode confiar o trabalho de esticar móveis a especialistas experientes ou fazê-lo você mesmo. Os tecidos mais populares para reestruturação de móveis. Jacquard. O tecido sedoso denominado Jacquard caracteriza-se por uma trama especial de fios artificiais e naturais. O resultado é um padrão único num tecido denso e liso com uma superfície texturada. Graças às fibras sintéticas, o jacquard não perde a sua forma e não fica flácido com o tempo. Este material prático tem uma boa respirabilidade e proporciona uma longa vida aos seus móveis. No entanto, requer atenção, uma vez que é sensível à umidade e necessita de limpeza regular a seco. Veludo. Muitos clientes escolhem o tecido de veludo devido à sua impressionante lista de vantagens: aspecto atrativo, superfície aveludada e agradável ao tato. O tecido não provoca reações alérgicas e não eletrifica. Material durável e resistente, não tem medo da umidade devido às impregnações repelentes de água, não se queima. Resistente aos raios. Pode ser combinado com vários estilos de interiores. Couro natural. Os móveis estofados em pele genuína sempre simbolizaram estatuto e prosperidade. Este tipo de acabamento é valorizado não só pelo seu caráter prático, com uma utilização correta, os móveis podem durar décadas. A superfície não se eletrifica e pode ser facilmente limpa de pó, pelos de animais, cabelos, etc.
O couro não teme a umidade elevada. É claro que sentar-se num sofá de couro pode não ser tão confortável com olhar para ele. O couro pode ser frio ao toque no inverno e colar-se ao corpo no verão. Este material requer cuidados regulares com produtos especializados e não tolera bem a proximidade de radiadores de aquecimento. Couro artificial. Os sofás com estofos em pele artificial são preferidos pelos amantes de interiores modernos. E é preciso dizer que este material tem as suas próprias vantagens. Exteriormente, é praticamente indistinguível de couro natural e custa muito menos. É fácil de limpar de quaisquer contaminantes com um pano úmido normal. Os móveis podem ser instalados na cozinha, na casa de banho e até na banheira, onde não é possível colocar objetos com estofos em tecido. Flocado. O floco é um tecido prático com um pelo curto e propriedades anti-vandalismo, frequentemente escolhido pelos donos de animais de estimação. O floco não eletrifica, pelo que o pelo dificilmente se cola a ele. Este material atrai com a sua textura macia e aveludada, fácil de cuidar e uma variedade de tons que não se desvanecem ao sol. Estofos. A cicuta é outro tecido prático muito utilizado para estofos. Uma trama especial de fios de diferentes espessuras cria uma textura expressiva. Entre as principais vantagens, composição predominantemente natural e amiga do ambiente, custo relativamente baixo, agradável ao tato, embora a superfície seja um pouco áspera, tons naturais. Os móveis com veludo cotelé devem ser protegidos das garras dos animais, pois o material com o tempo pode esticar, o que afeta negativamente o seu aspecto. Chenil. Os móveis estofados com chenil requerem proteção contra a luz solar intensa e a utilização regular de produtos especiais para o cuidado das superfícies. No entanto, muitos compradores consideram este tecido um dos melhores por razões objetivas. Longa vida útil. Até 50 anos, o tecido não enrola nem enruga, a superfície é muito macia e agradável ao tato. O material não absorve odores. A chenil pode estar presente na sala de estar, no quarto, na cozinha ou no escritório. No entanto, se houver animais em casa, considere esta opção de estofo com precaução. Microfibra. A microfibra é um material que tem várias vantagens e é ótimo para estofar estofos. Tem uma textura delicada e aveludada e está disponível numa vasta gama de tons, permitindo-lhe escolher a opção certa para qualquer interior. Uma das principais vantagens da microfibra é a sua capacidade de permitir um bom fluxo de ar. Isto permite que a pele respire e crie um ambiente de vida confortável. Além disso, o tecido não se eletrifica nem desvanece ao sol, o que significa que manterá a sua atratividade e cor durante muito tempo. A microfibra é fácil de limpar. Uma solução de água com sabão é suficiente para remover manchas, tornando-a adequada para utilização em quartos de crianças ou cozinhas. Além disso, não provoca reações alérgicas, o que a torna uma escolha segura para quem sofre de alergias e para pessoas com pele sensível. Em geral, os móveis estofados com microfibra ficam ótimos numa sala de estar ou numa cozinha-sala de jantar e complementam harmoniosamente o interior de um quarto de criança. A suavidade, o aspecto elegante e a facilidade de utilização fazem deste material uma escolha atrativa. Recomendações para a escolha de um tecido para estofos. Existem determinados requisitos para os materiais de estofamento de móveis: densidade e resistência ao desgaste, textura agradável ao tato do tecido, segurança para pessoas e animais. A resistência à abrasão de um material é geralmente determinada através do teste Martindale, que testa a sua resistência à abrasão através de ciclos. Um valor de ciclo elevado, pelo menos 20.000, indica uma maior resistência à abrasão do material. Os tecidos com um valor de 30.000 ciclos ou mais são considerados particularmente duráveis e adequados para uma utilização cotidiana, mesmo agressiva. Dependendo da localização do seu mobiliário, devem ser tidos em conta vários fatores adicionais. Assim, para o mobiliário estofado de sala de estar, que é utilizado com bastante frequência, recomenda-se a escolha de tecidos de elevada durabilidade, como o flocado, o veludo ou a bombazina. No quarto das crianças, são preferidos os materiais naturais, amigos do ambiente e seguros. Para o sofá e as cadeiras da cozinha, é preferível escolher um material que seja fácil de cuidar, como couro ecológico ou um tecido com impregnação especial. Para o quarto, são adequados tecidos duráveis e agradáveis ao tato, como a bombazina, o flocado ou o chenil. Entre outras coisas, também ajudam a roupa de cama a não escorregar. Se têm um gato que gosta de afiar as garras no sofá ou se os seus cães têm pelo comprido, escolher móveis com estofos resistentes a vandalismo será uma boa solução. Estes tecidos incluem
camurça falsa, flocado, veludo e microfibra. Tem uma superfície lisa, que é fácil de limpar do pelo, e as garras do animal ficam pior agarradas a eles. Ao contrário da serapilheira texturizada, do jaquarde ou da tapeçaria, estes materiais atraem menos a atenção dos gatos, para não se preocupar com o sumo derramado pelas crianças ou com as manchas das cores. Recomenda-se a escolha de um material com impregnação à prova de umidade e sujidade. Estes estofos serão mais fáceis de manter e conservarão o seu aspecto limpo durante mais tempo. Ao dar prioridade às propriedades que melhor se adequam às suas necessidades, considere os tecidos para estofamento de móveis da seguinte forma. Se procura um tecido resistente, vale a pena considerar o jaquar, o chenille e o couro genuíno, uma vez que são altamente duráveis e duradouros. Se o respeito pelo ambiente for uma prioridade, a bombazina pode ser a escolha ideal, uma vez que se caracteriza pela sua composição natural e pelo seu respeito pelo ambiente. Para quem prefere tecidos que não requerem uma manutenção complicada, o chenille, o flocado, o veludo e a microfibra são adequados. São fáceis de limpar e não requerem cuidados especiais. A chenille, a bombazina e o veludo são normalmente hipoalergénicos, o que os torna uma boa escolha para pessoas com alergias. Se o material agradável ao toque for um fator importante, então vale a pena considerar o flocado, o veludo e a microfibra, pois são agradáveis ao toque. Escolhendo cuidadosamente o tecido para os novos estofos dos seus móveis, pode evitar problemas desnecessários e desfrutar do conforto, do relaxamento durante anos. Reestofar móveis com as suas próprias mãos. Ferramentas necessárias para um trabalho eficaz e bem coordenado. É necessário o seguinte conjunto de ferramentas: chave de fendas, com cabeças Phillips e planas, chaves hexagonais para apertar e desapertar porcas e parafusos, cortadores de arame e cortadores para cortar arames ou outros materiais, agrafador de móveis para fixar os estofos à estrutura, cola para colar materiais, se necessário martelo para martelar pregos e outros pequenos trabalhos, alicate para retirar os pregos e manipular os fios pregos, tanto clássicos como planos, para fixar vários elementos, tudo o que é necessário para cozer tecido, como linhas, agulhas e tesouras. A utilização deste conjunto de ferramentas permitir-lhe iniciar e realizar rapidamente os trabalhos necessários. Características do auto-aperto de móveis estofados. A auto-restauração de sofás e poltronas nem sempre necessita de padrões de formas complexas. Evitar a costura de retalhos permitir-lhe comprar material com um bom estoque. Antes de iniciar o trabalho, é desejável praticar em móveis com formas simples, por exemplo, em cadeiras, o que consolidará as competências de manuseamento do tecido. Permitir-lhe escolher a ferramenta mais conveniente e dominar todos os passos da difícil reparação. Antes de remover o tecido antigo, é aconselhável tirar fotografias dos principais elementos de fixação, dos pontos de ligação entre as peças. A montagem final é efetuada pela ordem em que foi desmontada. O restado de móveis estofados é efetuado pela seguinte ordem: desmontagem das partes laterais, do encosto, das pernas e das almofadas. Ponto e vírgula. Desmontagem das peças gastas, remoção de medidas, preparação e corte de novos elementos, fixação de partes individuais do estofo, montagem do mecanismo acabado. O primeiro passo no restart de estruturas obsoletas antes de voltar a esticar é a desmontagem, incluindo a remoção de partes laterais, assentos, pegas e pernas. É importante ter o cuidado de manter a integridade da estrutura. Os elementos enferrujados são primeiro tratados com um líquido especial e depois cuidadosamente removidos. Os suportes antigos podem ser removidos enganchando o contraplacado com uma chave de fendas e levantando cuidadosamente. Uma vez soltos os fixadores, os suportes podem ser facilmente removidos. Os parafusos autorroscantes são desaparafusados, mas não arrancados da madeira. Os parafusos bem conservados devem ser guardados num local seguro para utilização futura. Os agrafos utilizados para fixar o tecido antigo são retirados com uma faca ou uma chave de fendas e, em seguida, o tecido é cuidadosamente removido. Esse tecido pode ser necessário mais tarde para o corte de moldes. É importante não deixar agrafos nos móveis estofados quando se corta o tecido, uma vez que isso irá complicar a fixação subsequente do novo material e pode afetar seriamente o aspecto do sofá. Trabalhar com a estrutura do móvel quando a moldura é restaurada. A antiga camada de amaciamento do mobiliário é substituída, uma vez que as áreas flácidas não podem ser corrigidas. Uma camada adicional não corrige a deformação nas áreas problemáticas. A estrutura de madeira requer um manuseamento mais cuidadoso,
e todos os elementos de mola e malha são substituídos por novos. Se existirem correias na base do sofá, a sua integridade e flexibilidade devem ser verificadas. Se estiverem em boas condições, podem ser reutilizadas. Quando se procede a um novo estiramento, as peças de ligação da estrutura são desmontadas, limpas e coladas. Para obter os melhores resultados, as juntas são fixadas com grampos. Depois de a cola ter secado, os grampos podem ser retirados. Os encaixes inadequados são tapados com massa ou com tampões e são feitos novos furos para os parafusos a uma distância de 2 cm. É muito importante lixar cuidadosamente as irregularidades, as rebarbas e os cortês. Se tal não for feito, o novo estofo pode ficar danificado. Ao restaurar de forma autónoma um sofá ou uma poltrona desgastados, é necessário ter especial cuidado e paciência. Cortar o seu próprio tecido para estofar móveis. Para cortar um novo tecido para estofos, devem ser seguidas certas recomendações. Depois de lavar e passar a ferro o material escolhido para evitar vincos e dobras nos móveis estofados durante a utilização, deve ter especial cuidado ao cortar o tecido. É importante deixar uma reserva suficiente de tecido para a fixação, para que não haja problemas de falta de material. É desejável ter um estoque suficientemente grande, para que não seja necessário guardar cada milímetro, uma vez que a falta de tecido pode criar sérias dificuldades. São realizadas ações semelhantes com a utilização de estofos antigos, também é lavado e passado a ferro. Depois marca-se as extremidades com resíduos de sabão e faz-se o corte. O primeiro passo é fixar a camada de amaciamento no contraplicado com uma cola especial. A cola é aplicada em pequenas gotas nos cantos e nos pontos centrais. As partes necessárias são cortadas de acordo com os modelos prontos a usar, sem folgas. À medida que a cola seca, o tecido para estofos é fixado com grafos ou pequenos pregos. A peça é então virada e o tecido é esticado. Não deixar aparecer rugas ou vincos. O estofo é novamente fixado com grampos, a 5 cm dos cantos. O tecido é fixado e os cantos são acabados. Montagem do móvel. Após a substituição do estofo. Antes de voltar a montar a estrutura do móvel estofado, é importante rever as fotografias tiradas durante o processo de desmontagem. É necessário remover os elementos decorativos de madeira, que são depois lixados e envernizados ou pintados. Eis a sequência de trabalho na montagem da estrutura ao revestir um sofá, poltrona e outros móveis. Instalação do encosto, fixação dos lados, do assento e das almofadas, montagem de pernas, pegas e elementos decorativos. Cozer os painéis das costas e a capa. A sequência de montagem pode variar consoante o modelo. Para evitar mal-entendidos, recomenda-se que guarde as instruções de montagem no momento da compra do móvel. Para reforçar a estrutura, pode realizar as seguintes ações: adicionar cola aos orifícios para os parafusos e lubrificar todos os elementos de ligação com esta composição. Como escolher uma empresa que preste serviços de reestofamento de móveis? O reestofamento de móveis estofados é um serviço popular prestado por diferentes empresas. Para obter um resultado de qualidade e duradouro, é importante que o executante possua o equipamento técnico necessário e uma abordagem responsável. Normalmente, este serviço é prestado por oficinas de reparação e restauro que dispõem de uma cadeia tecnológica completa num único local, incluindo carpintaria, pintura, costura e oficinas de estofos. Fazer uma encomenda a uma única empresa não só é cômodo para o cliente, como também lhe garante total responsabilidade. Um potencial cliente de serviços de reparação pode convidar um especialista para medir ou avaliar o trabalho em sua casa ou visitar a loja para se familiarizar com amostras de estofos, acessórios e outros componentes, bem como consultar o técnico. Após uma demonstração convincente da capacidade dos trabalhadores para restaurar suavemente móveis antigos, é mais fácil para o cliente confiar-lhes os móveis que lhe são queridos. Assim, pode voltar a estofar um sofá ou um cadeirão, restaurar uma cadeira cara, tudo sem qualquer incômodo. A empresa enviará o seu caminhão e trabalhadores experientes que carregarão cuidadosamente os móveis e os entregarão para reparação. Uma vez terminado o trabalho, trazem-no de volta e colocam-no no sítio certo, de acordo com as instruções do proprietário. Para além disso, a encomenda completa será devolvida numa embalagem protegida para que nada seja arriscado durante o transporte. Se desejar, pode mudar os estofos dos seus móveis em sua casa ou no seu local de trabalho. No entanto, as reparações complexas são mais bem efetuadas no ambiente de fábrica. Quanto custa estofar um móvel? O preço do estofamento de móveis pode incluir vários serviços, como o trabalho de um designer, que o ajuda a escolher o material correto,
tira medidas e cria um esboço visual. Também está incluído o transporte do móvel para a oficina e de volta para sua casa, se necessário. Por vezes, para além do estiramento, pode ser necessário reparar os móveis, incluindo trabalhos de carpintaria ou substituição de mecanismos. Estes trabalhos podem ser efetuados diretamente no local, sem necessidade de levar os móveis para a oficina. No entanto, os trabalhos de restauro e de soldadura dos móveis requerem uma atenção especial. O custo final dos trabalhos de reestruturação de móveis só pode ser determinado após uma inspeção, uma vez que é influenciado por muitos fatores que têm de ser avaliados. Por exemplo, o âmbito do trabalho, a complexidade da forma do móvel, a escolha da classe e categoria do tecido para estofos, a presença de elementos decorativos, etc. Pode saber tudo isto convidando um especialista. A maioria das empresas não aceita dinheiro para a inspeção e o cálculo do custo do trabalho. Alguns mestres oferecem uma avaliação da reparação de móveis com base nas fotografias fornecidas. Isto permite-lhe saber imediatamente o custo do trabalho, e o especialista deslocar-se até si com os materiais e ferramentas necessários para efetuar a reparação.